Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, comigo em Neemias, o livro de Neemias, capítulo 2. Hoje nós vamos ler os versículos 1 ao 10. Neemias, é um pouco antes de Salmos, né? Neemias, Esther, Jó, Salmos. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 ao 10. Acho que está bom, né? Então, na semana passada, nós começamos essa sequência aí de sermões, de palavras, né? A respeito de Neemias e a reconstrução de Jerusalém, os muros de Jerusalém e da cidade como um todo, né? Então, a gente vai passar aí algumas semanas estudando, de certa forma, esse texto e entendendo o que Deus quer falar para a gente através dele, né? Neemias, então, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Segunda parte, então, desta série de sermões. Na minha Bíblia aqui, o título diz o seguinte: Neemias mandado a Jerusalém. Então o texto ele fala o seguinte, está sendo projetado aí também para quem quiser acompanhar. O texto diz: no mês de Nisan, ou Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobre o rei e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Verso 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Disse ainda ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da língua Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Jerusalém. Aliás, entrar em Judá. Ou também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar. E o rei não deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Verso 9. Então fui aos governadores da língua Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Nisto ficaram sabendo Sambalá, na versão está Sambalá, mas o outro certamente está Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós. E como nós vimos há pouco, Senhor, na escola bíblica, nós entendemos que de alguma maneira toda a tua palavra, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a respeito de Jesus. Nós entendemos isso, Senhor. Mas nós entendemos que também desta maneira, com esta passagem, o Senhor quer nos ensinar algo, nos ministrar algo, Senhor. E nós cremos que isso é pelo poder do nome de Jesus. Porque afinal tudo isso aqui é por dentro. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos fale nessa manhã. E nós precisamos entender, nós precisamos ouvir e ser ensinados, eu e os meus irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos falar. Senhor, que a nossa atenção esteja voltada aqui, nesse momento, não para a figura do pastor, mas para a tua palavra, Senhor. Ela sim é viva e eficaz.
porque através dela nós vamos saber a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas que nesta hora também eu quero rogar aqui com meus irmãos pela minha própria vida, que o Senhor me ajude, Senhor, a comunicar essa palavra, a comunicar essa revelação. Eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente de Ti para estar aqui, e eu coloco a minha força, a minha dependência 100% no Senhor, e peço que o Senhor me dê graça para comunicar essa palavra aos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e mais uma vez pedimos, fala, Senhor, porque cada um de nós aqui hoje, os teus servos, estamos te ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, nós iniciamos então essa sequência de pregações a respeito de Neemias. E semana passada, então, nós vimos o capítulo 1, né? Refletindo sobre o capítulo 1 completo. Eu quero apenas dar uma relembrada que a gente, o Senhor trouxe através dessa mensagem na semana passada, tá bom? Então, a gente vê ali, no momento em que Neemias ele recebe a notícia do estado da cidade de Jerusalém, né? Eles estavam no exílio, no cativeiro. Primeiro começou com o cativeiro babilônico, né? Depois os babilônios foram conquistados pelos persas, né? E um pouquinho da história, como chegou até aí. Então aqui, em Neemias capítulo 1, os judeus estavam sob o domínio persa, tá? Esse rei, esse monarca Artaxerxes, tá? E nesse sentido, depois que o povo foi conquistado, a cidade ela foi destruída. Ela foi arrasada, o templo, todo aquele templo glorioso que estava em Jerusalém, que foi construído por Salomão, aquele templo foi destruído. Estava em ruínas, a cidade estava em ruínas. E então, no capítulo 1, Neemias ele recebe ali, de alguns companheiros dele, né, do povo, recebe notícias sobre o estado da cidade de Jerusalém e sobre o estado de miséria que o povo que estava lá se encontrava. Alguns já haviam sido libertos do exílio, do cativeiro, né, da vida de escravidão, já haviam voltado a Jerusalém. Só que eles estavam em completa miséria, em completo descrédito, em completa humilhação. E Neemias, então, ele recebe esta notícia no capítulo 1. E a reação dele ali é rasgar suas vestes, se assentar e chorar, se lamentar. E a palavra fala, se não me engano, no versículo 4, em resumo, que ele fica, versículo 4, que ele se assenta e chora e lamenta por alguns dias, e jejua e ora perante Deus. E a palavra fala logo adiante que ele faz isso dia e noite. E ele começa então a confessar os pecados do povo, dele e do povo diante de Deus. E foi a consequência lá atrás deles terem chegado até aquela situação. E nós vimos então que em meio a esse lamento de Neemias, ele chega no final do capítulo 1, né, relatando a sua oração, e no versículo 11, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Ele segue, como eu falei, o lamento na oração dele, dos versículos 5 ao 10. E no versículo 11, quando ele encerra a oração, ele fala o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então ele está orando a Deus que lhe dê sucesso nos planos que ele estava já começando a maquinar, a planejar na sua mente, né, no seu coração. E perante este homem, ele está se referindo ao rei, Artaxerxes, o imperador, né, persa. E ele fala que nesse tempo ele era copeiro do rei, ele era aquele que servia o vinho ao rei, né, então se o rei pudesse beber o vinho, né. Então, feito isso, só para a gente relembrar de que situação nós estamos falando aqui, acompanha comigo, ó. No versículo, ainda no capítulo 1 de Neemias, verso 1, fala assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. E aí segue o relato que ele recebe aquelas notícias de Jerusalém. Então aqui ele estava ali na cidade, na cidadela de Suzã, que era o reino persa, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu era algo
como se fosse o mês de março para nós, na contagem do ano civil deles, tá? E aí no versículo 2, veja ali comigo, aliás, capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan, certo? Então ele recebe a notícia no mês de Quisleu, e depois, capítulo 2 inicia no mês de Nissan. É como se fosse decorrido o período ali de março a julho para nós, cerca de 4 meses. E isso é importante a gente pensar, porque ele segue ali o relato falando, né? Que ele pegou o vinho, né? Diz ali, uma vez posto o vinho diante dele, o rei, eu tomei para oferecer e o rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei, diante dele. E o rei tanto é que percebe essa situação. Então veja que eu falei dos meses, mesmo 4 meses depois de ter recebido essa notícia do estado de miséria de Jerusalém, de quem estava morando lá, quem estava habitando lá, aquilo impactava ele de tal maneira que o próprio rei notou a tristeza dele no seu rosto. Essa é uma informação importante para nós. E tem situações que abatem a gente, né, por tanto tempo. Situações às vezes que estão fora do nosso controle, mas também situações que a gente às vezes não se posiciona por quer, né? E eu estava escutando uma pregação sobre Esdras, né? Que é contemporâneamente com isso. E na mesma situação, mais ou menos na mesma situação, o povo escravo. E o pregador dizia que às vezes tem pesos, tem coisas, tem situações que a gente se acostuma a carregar. Tem coisa, tem tijolo que a gente coloca na mochila que a gente acaba acostumando a carregar. E passa tempo sendo abatido por aquilo. Neemias, ele passou 4 meses ali em profunda tristeza por conta da situação do seu povo, da sua terra. E às vezes a gente passa meses, dias, semanas, meses, anos abatido por conta de determinadas situações. Né? Mas aqui o fato é que ele era copeiro do rei. Ele servia o vinho ao rei. Ele provava o vinho antes de servir ao rei, para ver se estava envenenado, para ver se estava ok, né? Para que o rei pudesse se servir. E o vinho, ele tem no contexto bíblico essa analogia à alegria. Né? O vinho era algo que alegrava, né? Literalmente a eles. Né? Tem esse contexto de alegria. E Neemias aqui ele fala que nunca tinha se entristecido diante do rei. Ele estava sempre alegre, sempre feliz, né? Esse é o estado que nós entendemos aqui que ele está dizendo. Só que o que acontece? Nessa situação aqui, isso podia representar um risco para ele, para a vida dele. Aqui ele estava em risco de morte, nós vamos entender por quê. Os reis persas, eles acreditavam que apenas a presença dele era o suficiente para alegrar as pessoas. Servir então ao rei era o motivo do auge, da plena felicidade. E como que o mordomo, o copeiro do rei, podia estar triste diante do rei? Isso podia provocar a morte dele. O rei podia pedir a cabeça dele. Ou no mínimo colocar ele na prisão. E se nós lermos, você não precisa abrir, mas se nós lermos Esther capítulo 4, versos 1 e 2, sobre Mordecai, que era o tio, né, de Esther, diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto havia se passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade, clamou um grande e amargo clamor. E chegou até, veja aqui, ó, verso 2, e chegou até a porta do rei, até a porta do palácio, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Não se podia estar na presença do rei entristecido. Não se podia estar na presença do rei abatido. Para eles, para a cultura deles, não havia como conceber uma situação dessa. Mas tal era a angústia de Neemias que ele estava dessa forma. E o rei percebe isso. O rei percebe. E nós podemos também trazer isso para nós, fazendo uma referência ao fato de uma vida longe, ou aliás, melhor dizendo, quando a gente está buscando uma vida em Jesus, dizendo que está perto de Jesus, mas vive uma vida de tristeza por determinadas situações, né? Às vezes é o tijolo que a gente já se acostumou a carregar. Eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, eu ando com Jesus, mas falta aquela alegria,
aquela alegria, né? E eu quero seguir no versículo 2 com você, por favor, porque o rei conhecia tão bem Neemias, eles tinham aquela convivência, que ele percebe, né? O rei me disse: por que está triste o teu coração se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Alguma coisa está acontecendo com você. E ele fica com um temor assim sobrenatural, né? Talvez é como se o rei, na cultura deles ali, não podia se estar triste na presença do rei, né? Talvez é como se ele estivesse dizendo: eu não tenho sido suficiente para você? Será que o nosso rei não tem sido suficiente para nós nos alegrarmos? É um questionamento que é trazido a nós, a mim e a você. Porque lá na frente Neemias vai falar para o povo, lá no capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos fortalece. Nós nos alegramos na alegria dele, nós nos fortalecemos na alegria dele. Não nas circunstâncias, não na conta bancária, não nas situações, mas no rei. Mas no verso 3, ele, depois de temer sobremaneira, Neemias respondeu ao rei: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como é que eu não vou estar triste vendo a minha terra, vendo o meu povo em completa humilhação, em completa desgraça? Como é que eu não vou estar triste? É o que ele traz ao rei. Talvez ele está dizendo aqui: eu não posso fazer nada. Como é que eu não vou ficar triste vendo essa situação e não podendo fazer nada? E vamos lembrar que no final da oração de Neemias, no capítulo 1, ele pede sucesso a Deus diante dos planos que ele ia colocar em prática, né? E ali então retorna em 4 meses, e aí acontece essa conversa entre eles. Então veja, Neemias já tinha isso no coração, de pedir para o rei ir para ir a Jerusalém, para reconstruir a sua cidade, para restaurar o seu povo. Mas ainda ele temeu sobremaneira por quê? Porque o rei, diante desse pedido, o rei poderia ter entendido que Neemias podia querer estar em outro lugar, e não na presença dele. Então eu não sou o suficiente para você. Para você restaurar a tua alegria, você tem que sair da minha presença. Talvez o rei pudesse estar interpretando dessa forma. Isso é para nós também. Será que para ter alegria plena a gente precisa sair da presença do rei? Entendam, claro que aqui havia um plano, um propósito para que Neemias saísse, mas eu estou trazendo isso para a gente trazer para a nossa vida também, né? Então Neemias tinha muitos motivos para ter ido. Ele se referiu para Jerusalém como um lugar onde estão os sepulcros dos meus pais, onde minha família está, os meus descendentes estão. E ele teve sabedoria para falar isso, para chamar a atenção do rei nesse sentido. Porque várias culturas tinham esse respeito pelos locais onde estavam seus ancestrais, né? Então isso gerou empatia, por parte do rei. Mas quantas vezes a gente se sente igual a Neemias, né? Olha as situações e se sente impotente, sem poder fazer nada. Eu vejo essa situação andando, correndo, e às vezes estou travado, não consigo fazer nada. Como é que eu não vou estar triste diante de uma situação dessa? Mas veja aqui a sequência dessa conversa. Disse o meu rei, versículo 4, disse o meu rei: quem me pedes agora? O que é que você está querendo, meu Deus? Fale de forma clara. O rei foi direto ao ponto, né? Sem meias palavras. O que você está me pedindo? E ele dá a ideia de uma resposta imediata, como se ele só tivesse aquela oportunidade para pedir, né? Se não aproveitasse ali, o negócio ia acontecer, né? E talvez não tivesse uma nova oportunidade. E isso a gente pode considerar também olhando a rapidez com que Neemias ora e coloca diante de Deus. Disse meu rei: quem me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: responde. Vejam a importância da oração espontânea e rápida, a importância da intimidade, da comunhão com Deus. Aqui ele orou no momento do intervalo entre a pergunta e o tempo que ele tinha para responder. Foi coisa de segundos, imagino eu.
no seu coração, na sua mente. Mas sabe por que ele fez isso? Ele orou rapidamente e conseguiu dar uma resposta para ele? Porque ele havia passado longos períodos antes na oração, em busca, em clamor. Lembra que nós lemos no capítulo 1 ali? Aqui, ó, deixa eu achar o versículo. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Neemias teve essa resposta rápida, instantânea de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus, ele caminhava com Deus, ele buscava Deus, que é o que eu e você precisamos fazer. Buscar Deus. Orar, clamar, implorar, colocar a boca no pó, no chão, no terra, e confessar os nossos pecados, porque aqui ele lamenta e confessa os pecados dele do povo, e é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Cultivar momentos de oração diante de Deus com maior profundidade, para que isso se repita nessas ocasiões em que a gente precisa acontecer um negócio rápido, uma oração instantânea, igual foi com Neemias. Às vezes a gente tem coisas diante de nós que aparecem durante o nosso dia, nós não temos tempo de ir para a nossa casa e ter 1 hora de oração, tantas horas de oração. Ou às vezes, eu aprendi isso com o irmão até quando eu trabalhava lá na empresa, fora. Às vezes quando eu queria meio assim, né, queria orar, eu ia para o banheiro. Eu ia para o banheiro e orava. Às vezes tinha esses momentos de refúgio, né? Mas às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes aparece um negócio ali e você tem que ser na hora. E a gente vai conseguir essa resposta de Deus, essa orientação de Deus, saber a vontade dele, quando a gente vai cultivando essa intimidade nos momentos que a gente tem esse tempo adequado, para então, na hora que o tempo apertar um pouco, a gente ter essa comunhão ali, ter essa ligação, manter ela. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Não estão me acompanhando? Aleluia. Graças a Deus. Então a gente precisa cultivar essa intimidade com Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, presta bem atenção nisso. Às vezes, a gente se depara com situações de impotência, né? Não sei o que fazer, não tem o que fazer, né? Ou talvez foi só eu que me deparei com situações assim, né? Acho que não. Acho que não. Mas às vezes, presta bem atenção nisso, pode ser que a gente não saiba o que fazer, como fazer, simplesmente porque a gente não investe tempo em aprender a ouvir a Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não faz igual a Neemias, ficar lá dentro com Deus, orando, né? Isso começa com a minha própria vida. Eu tenho certeza que é com vocês também. Mas essa palavra é para mim. Às vezes a gente não passa o tempo necessário cultivando aquela intimidade, cultivando aquele relacionamento. A intimidade vem com a convivência, com o relacionamento. No casamento é assim, na amizade é assim, tudo é assim. Com Deus não é diferente. Não é diferente. E às vezes a gente vive falando, poxa, mas Deus não me responde, poxa, mas Deus não me fala, poxa, mas Deus não fala, estou implorando aqui e tal. Às vezes é porque a gente não investiu tempo em aprender a ouvir a resposta dele, como ele fala. Às vezes é isso. Falta de investimento em relacionamento. Às vezes é isso. Mas o fato é que Neemias, ele ora aqui rapidamente no seu coração e ele segue, ele responde ao rei ali no versículo 5. Disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, depois de ter feito essa consulta a Deus rapidamente, ali, de forma instantânea, vamos colocar assim, né? Ele expõe então a sua intenção ao rei, o seu pedido ao rei. E o rei, ele, na verdade, ele mostra um pouco de preocupação com esse pedido. E nós vamos entender por quê. Versículo 6 ele pergunta, né? Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, lhe disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo.
Nós já entendemos aqui que o rei liberou, mas ele tinha um tempo, um prazo para voltar. Né? Mas isso aqui implicava uma certa preocupação do rei por algumas situações. Né? Neemias, até, como eu disse semana passada, tal como se ele fosse, não na força bruta, mas é tal como se ele fosse uma espécie de guarda-costas do rei. Porque ele provava o vinho, ele era copeiro. Ele provava o vinho para ver se estava tudo de acordo para que ele pudesse aí servir ao rei. Se uma eventual hipótese o vinho estivesse envenenado, fosse uma tentada ali ao rei, quem ia morrer era Neemias. Então ele era alguém de extrema importância ali para a rotina, para a vida do rei. Era alguém de extrema confiança. E aí essa pessoa de confiança pede para se ausentar por esse período. Estou preocupado. Isso implicava também, porque vamos pensar que o pedido de Neemias era para voltar para Jerusalém, reedificar os muros, os portões e aí, em sequência, reconstruir a cidade. Só que vamos pensar que ainda tinha judeus sob o domínio dos persas, tá? No cativeiro. E aí se levanta um lá, ainda que fosse de confiança do rei, para voltar para Jerusalém para reedificar a cidade dos judeus. Opa, esse cidadão está querendo interferir aqui na minha região, no meu domínio. Algo mais territorial, digamos assim, né? Isso era uma preocupação do rei. E aconteceu uma revolta dos judeus contra ele, contra os persas. E apesar de ele já ter dado o sim praticamente, né? Ele pergunta quanto duraria a ausência, né? A ausência dele, por esses motivos que eu comentei. Mas mesmo assim ele libera a autorização. E no versículo 7 e no 8, Neemias, depois de marcar o prazo, olha, às vezes a gente tem que ser ousado, né? Assim, com a vida de Deus. A gente tem que ser ousado. Olha só, versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, e se me deem cartas para os governadores além do rio Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei as deu a mim, porque a boa mão de meu Deus é comigo. Aleluia. Então veja, ele pensa na situação aqui. Primeiro ele arrisca o pescoço. Tá? Ele arrisca a sua vida, porque ele se coloca no rei, diante do rei entristecido. Mas as coisas acontecem ali, conforme o direcionamento de Deus, e o rei o libera para reedificar a sua cidade. E aí veja a contra-resposta dele, né? Contrapartida de Neemias. Então, se o senhor não achar ruim, seu rei, mais ou menos isso, né? Me dá cartas para que eu possa transitar pelo Império Persa, para que eu possa fazer o meu caminho, para que eu não tenha nenhum bloqueio no caminho. E ainda se parecer bem para o senhor, ainda, rei, conversa lá com aquele funcionário teu que guarda ali as matas, as florestas, para que ele me dê madeira. Ele arrisca o pescoço, com a graça de Deus ele consegue a liberação, e ele pede ainda que o rei o deixe transitar livremente pelo seu império, e pede que o rei financie essa obra com material. Olhando assim parece meio absurdo, né? Mas o rei concede. E por que ele consegue? Porque ele era bonzinho? Não, porque tinha gente escrava lá ainda. Tinha escravos lá sob o judeus, sob o domínio dele. Não é por isso. A resposta está no final do versículo 8. Porque o rei as deu a mim, porque a boa mão do meu Deus é comigo. Glória a Deus. A boa mão do meu Deus é comigo. Então, nesse sentido, nós podemos e precisamos muitas vezes ser ousados nas nossas atitudes, tendo consciência, tendo plena ciência de que a mão de Deus está conosco. Nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ter medo. Mas eu tenho vergonha. Não te mandei eu, seja forte por nós. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. São palavras do Senhor para outros servos, para José, para demais servos.
E é isso que o Senhor, mais uma vez aqui, ele, de certa forma, eu entendo que ele fala para Neemias. Então, Neemias, ele vai liberar, vai dar tudo certo. Então, dá mais um passo. Dá mais um passo. E ele conquista com a graça de Deus, com a boa mão de Deus sobre ele. Porque Deus entendeu o coração do Deus. E às vezes nos falta nisso, irmãos. Essa dificuldade de ouvir a Deus, de entender o que Deus está nos falando. Claro que ele tem os momentos de silêncio que nós precisamos esperar, mas às vezes tem essas dificuldades da gente ouvir, e isso nos prejudica assim, de uma forma muito prática. Às vezes impede o nosso caminhar, impede a gente continuar, fazer o que tem que fazer. Ah, mas eu não sei o que Deus quer, então vai buscar saber. Se eu não sei o que Deus quer, eu tenho que buscar saber. Onde que vai buscar saber? Na presença dele, na palavra. Aleluia. Não tem muita outra forma. É isso. É isso. Mas demanda investimento, demanda renúncia, demanda tempo. Demanda renunciar às vezes o descanso. Eu posso dizer, o descanso na casa é precioso, porque tem duas crianças, né? Não é fácil, né? Esses dois aí deixam lá. Já começou o cabelo branco, tá? Mas não procure, não procure. Mas o momento de descanso é assim, é precioso, né? O pouquinho que a gente tem. Mas às vezes precisa renunciar. Por quê? Em prol de estar com Deus, em prol de estreitar o relacionamento. Às vezes precisa deixar de assistir um episódio de uma série. Às vezes precisa deixar de sair, passear, fazer alguma coisa. Às vezes precisa, sei lá, cada um tem a sua realidade. Mas estar com Deus. Para estreitar o relacionamento com Deus, para entender o que Deus quer, para aprender a ouvir a Deus. É isso. E veja que Deus se mostra tão gracioso sobre a vida de Neemias através do rei, né? E no versículo 9, o texto nos fala assim: então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, as autorizações para que ele pudesse transitar ali pelo caminho. Né? Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. O rei liberou Neemias sob um certo prazo, liberou, autorizou que ele fosse reconstruir sua cidade, forneceu cartas de autorização para ele transitar pelo tempo, forneceu material para que ele pudesse construir, fazer toda a obra que ele precisava, e mandou algumas tropas para que pudessem guardar a viagem deles, a estadia deles. Então, assim, com a ajuda de Deus, como eu falei, né? Claro que o rei, eles tinham um relacionamento ali, eles eram certos, né? Mas eles tinham um relacionamento, era alguém de confiança, e o rei não tinha em alta conta. Mas com a ajuda de Deus, Neemias conseguiu ser ousado, e alcançou graça diante do rei, conseguiu benefícios não para ele próprio, mas para o seu povo, para a obra que Deus havia designado. Então, assim, quando nós nos posicionamos, irmãos, diante de Deus, para cuidar das coisas dele, ele mesmo queria todo aquele material para ele, para construir uma mansão lá para ele. Não, ele queria restaurar a cidade dele e trazer uma vida melhor para o seu povo, por mandamento de Deus. Então, quando nós nos posicionamos diante de Deus para cuidar das coisas dele, ele se movimenta sua mão para cuidar das nossas coisas. Nós precisamos entender isso. E se Deus cuida das nossas coisas, e se quando nós nos posicionamos, por que nós vamos ser tímidos? Por que nós vamos ter medo, ter vergonha, ter receio? Ora, no amor não existe medo. Aleluia. Não é assim que o primeiro irmão fala? No amor não existe medo. Deus é amor. Se nós estamos em Deus, se nós estamos nos posicionando para fazer o que Ele quer, nós não precisamos ter medo. Mas, por fim, eu já estou partindo para concluir a minha fala. No versículo 10, nós podemos ler aqui também, né? E depois de todas essas coisas, essas benesses alcançadas
por Neemias, né? Pela mão do rei com a ajuda de Deus. Versículo 10 nos diz: disso ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sanbalate e Tobias. Sanbalate era um moabita, tá? Era um povo pagão, governador de Samaria. Samaria era, conhecida até então, a capital do Reino do Norte, do Reino de Israel. Tá? E Sanbalate era governador de Samaria, portanto. Tá? Tobias era governador de Amon, a leste de Judá, onde estava Jerusalém. Então, de certa forma, eu entendo aqui que havia uma rivalidade entre eles, né? Entre Sanbalate e Neemias, porque eram de reinos diferentes, né? E também por parte de Tobias. Esses dois, eles não se agradaram de ouvir. Eles não se agradaram de saber, de ter a notícia de que alguém estava buscando o bem dos filhos de Israel. Esse alguém era o próprio rei. Cara, Neemias que estava dentro dele era o próprio povo, mas o rei havia sido bem para o povo. Sempre, irmãos, vão se levantar alguns, às vezes do nosso lado, para tentar frustrar a nossa caminhada, para tentar frustrar os nossos planos, para tentar fazer com que as coisas não aconteçam, para tentar jogar lama no que ele quer fazer, que a gente tem buscado fazer diante de Deus. Sim. Sempre aqui. Mas a grande questão é que a gente vai conseguir ver isso na próxima semana, né, no restante do capítulo, é a gente manter os olhos em Deus. Tanto é que depois, no restante do texto ali, nós vamos ver agora, mas Neemias, ele traz palavras de incentivo ao povo. Ele anima o povo. O Sanbalate e Tobias estão aqui em volta da gente, estão querendo destruir a gente, não estão querendo deixar a construção acontecer. Mas vamos lá, vamos em frente, que Deus é conosco. A boa mão de Deus era com eles. Então o foco não tem que estar no Tobias, no Sanbalate, que se levanta ao nosso redor, né? Muitas vezes. Tem que estar na boa mão de Deus, que está conosco. Aí sim nós vamos prosperar, ter sucesso naquilo que Deus coloca as nossas vidas. Seja no trabalho, seja no ministério, seja na família, na casa do Pai. Amém? Amém. Amém. Essa é a reflexão que nós queremos expor aqui aos irmãos. Nós vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Peço que você abaixe a tua cabeça e feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos ver, Senhor, a angústia que se encontrava o teu servo Neemias, e até mesmo o perigo de morte em que ele se encontrava aqui, Senhor, tentando desempenhar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E muitas vezes é assim, conosco, nós passamos tantas angústias, Pai, tentando fazer o que é certo, tentando fazer aquilo que o Senhor coloca aos nossos cuidados, seja no trabalho, seja com igreja, nos ministérios, onde for. Mas muitas vezes o fato é que nós ficamos angustiados. E sobre nós se abate muitas vezes um sentimento de impotência, um sentimento de impossibilidade de fazer alguma coisa. Mas que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor. Primeiramente, a aprender a ouvir ao Senhor. Nós precisamos saber qual é a tua vontade. Nós precisamos entender, aprender a ouvir qual é a tua vontade, Senhor. Porque a nossa vontade ela é falha, ela é corrupta, mas a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. E é essa vontade que nós precisamos aprender a ouvir, exercitar, para aprendermos a ouvir, assim como Neemias fez. Então que o Senhor nos ajude a fazer isso, a exercitar o fato de o escutar o Senhor, o ouvir o Senhor. O Senhor nos ajude, o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, uma vez sabendo a tua vontade, aprendendo a ouvir o Senhor, a sermos, quando nos convém, Pai, a sermos ousados,
sermos ousados. A tua palavra fala que nós não precisamos, não devemos ser tímidos naquilo que o Senhor nos manda fazer. Nós precisamos clamar ao Senhor, mas muitas vezes a resposta não está em clamar ao Senhor, mas em marchar, em fazer, em realizar. Então que o Senhor nos ajude a discernir esses momentos, em nome de Jesus, e a ser realmente ousados, Pai. Ousados no bom sentido da palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus. Porque aí sim, Senhor Deus, agindo por fé, caminhando por fé, na boa mão do Senhor, nós cremos que o Senhor nos dará aquilo que nós precisamos. O Senhor nos fornecerá os materiais que nós precisamos, assim como foi com o teu servo Neemias. O Senhor nos fornecerá a mão de obra que nós precisamos, assim como foi com o teu servo Neemias. Que assim seja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus, para tua glória, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus.